Olá, pessoal, tudo bem? A importância do autoconhecimento, a importância do conhecer o outro. Veja bem, você sabia que 90% dos conflitos não são por causa das diferenças de opinião, e sim pela maneira de falar? E que cada pessoa tem um jeito de se comunicar, um jeito de falar, um jeito de se expressar, e que isso tem a ver com seu perfil de comportamento, que tem a ver com sua história, o homem é produto do meio, que tem a ver com os registros de sua história, de suas configurações tão singulares. Então, de fato e de verdade, os conflitos não são pelas diferenças de opinião, são pela maneira como você fala. E eu costumo dizer que hoje em dia esse conflito ele tende a aumentar porque as pessoas comunicam muito pelas redes sociais. Eu sei o tom que está no meu coração quando eu falo uma frase, mas a pessoa vai interpretar o tom e a intenção do meu coração não segundo a minha intenção. Ela não está no meu coração para saber o que eu estou sentindo. Ela está no coração dela para saber o que ela está sentindo. Então a interpretação dela vai ser de acordo com o que ela está vivendo naquele momento. Então, se ela estiver vivendo um momento que ela está calma e suave, e a pessoa do outro lado fez uma comunicação que é agressiva, porque naquele momento ela está nervosa, ela não vai receber como algo agressivo. Porque o como ela está se sentindo naquele momento tem um peso muito grande nessa percepção. Comunicar, gente, não é uma tarefa tão simples, né? Em contrapartida, se eu chego super serena, super calma, emito minha opinião sobre algo, mas a pessoa já é armada com relação àquele assunto por alguma razão, tem as razões dela também, né? E aí a pessoa vai receber de uma forma agressiva aquilo que não foi falado de forma agressiva. Então hoje a gente tem vivido isso nas redes sociais de uma forma muito, meu Deus, muito, se repetindo muito, né? Eu falo uma coisa e a pessoa entende outra. Ou eu posso chegar incisiva mesmo e ser interpretada que foi incisiva ou que foi agressivo ou não. Então tudo depende de como a pessoa se sente. 10%, gente, é a diferença de opinião. 90% é a forma de falar. A gente pode chamar isso de regra 10-90. Como é que faz isso nos dias de hoje? Principalmente quando o assunto política está fervendo no mundo inteiro. As pessoas estão se posicionando como nunca, porque durante muitos anos ninguém se posicionava e a gente tinha muito essa coisa de política não se discute. Eu acho mesmo que não se discute, mas daí a não se envolver é outra história, né? Hoje nós estamos entendendo, o povo brasileiro está entendendo que precisa sim se envolver, precisa saber dos fatos, senão a gente é enganado o tempo todo. Hoje você vê a qualidade de mentalidade do Congresso, do Senado, né, daqueles deputados e senadores, do próprio STF, a gente fica chocado. E essas pessoas se dizem nossas representantes. Então, é isso é algo inevitável. Agora, se a gente tem em mente que 90% da comunicação nossa nem sempre é interpretada da mesma maneira, porque quem vai interpretar segundo o como ela está se sentindo naquele momento. Por isso que a palavra comunicar, ou comunicação, é tornar comum. Então a gente precisa ter a gente precisa ter uma oportunidade de um entrar no mundo do outro para tornar comum, divergir para uma ideia central do nosso pensamento, ainda que possa divergir de opinião, não necessariamente entrar em conflito. Eu que tenho um perfil de comportamento que sou mais dominante e sou mais, na verdade eu sou mais influente,
no sentido de comunicativo, gosto de falar, gosto de me expressar. Para mim, me expressar é muito importante. Tolher minha liberdade é a morte. Mas também tenho dominância, sou incisiva na minha fala. Muitas vezes eu já arranjei confusão sem querer arranjar confusão. Por causa de ser incisiva, por causa de ser muitas vezes intempestiva, de falar o que sente, como se as pessoas fossem, tivesse a obrigação de entender o que está no meu coração. É lógico que a gente não faz isso com intenção, ou intenção de machucar, ou intenção de agredir, intenção de ferir, mas hoje em dia eu tenho pensado, meu Deus, como que a gente vai se comunicar nas redes sociais? Está virando um ringue. Está virando um ringue. Como é que a gente faz com isso, hein, gente? A gente vai ficando sem liberdade. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa parar para pensar. A maneira como eu falo é responsável por 90% dos conflitos. E 10% é a opinião em si. Que, de repente, a opinião em si é o de menos, mas a maneira como eu falo. E como as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão sensíveis, né, gente? Nós estamos vivendo um momento no mundo, então as pessoas estão sim mais sensíveis, mais temerosas, mais inseguras, sem saber o que espera. E isso, sem dúvida alguma, aumenta a possibilidade de conflito. Então, eu não sei como vai ser, mas eu acho que a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Eu tenho buscado até falar menos dos assuntos que são importantes para mim, porque não é todo mundo que entende que eu estou falando porque é importante para mim, que eu estou me expressando. E a minha principal motivação para colocar isso em rede social não é para agredir quem pensa diferente de mim, mas é para dar um recado para esses políticos que nós não somos idiotas. Como durante muitos anos eles acharam que a gente era idiota e que a gente tinha que engolir tudo. E nós engolimos. Nós nos calamos. Então, assim, é um conflito entre você fala ou não fala, você fala vai machucar, mas eu quando falo, não falo para agredir quem é contra a minha linha de pensamento. Eu falo para os políticos, ó, o povo está aqui, o povo está alerta. Que eu acho que, apesar das opiniões diferentes, todo mundo tem um ponto em comum nessa história. Isso aí ninguém pode negar. Que durante muito tempo a gente foi meio que marionete desses políticos. Fala que não. Por favor, seja honesto, fala que não. Então, achar o meio termo nisso aí, eu particularmente estou procurando. Mas como tudo não depende só da minha comunicação e também da interpretação do outro, nem sempre é simples isso aí. Mas um ponto em comum nós temos. Nós queremos e precisamos nos manifestar para mostrar para esses políticos que quem os elege somos nós. E que eles não podem fazer o que dá na cabeça deles, com a imaturidade e irresponsabilidade com que eles têm lidado com o dinheiro público. Não é verdade, gente? Então, põe amor nas minhas palavras, não estou aqui para agredir ninguém, mas estou dizendo o seguinte, os conflitos podem diminuir, podemos suavizar nossa comunicação? Podemos, mas você também suaviza seu coração na hora de receber, assim como eu também preciso suavizar o meu na hora de receber, e assim vai. Na verdade, todo mundo precisa suavizar a comunicação, tanto para fazer como para receber. Faz sentido para você isso? Tem razão de ser? Curte e compartilha o nosso canal e vamos trazer mais assuntos sobre comportamento, sobre vivência, sobre autoconhecimento, sobre o momento de vida, sobre o momento que o mundo vive. São coisas importantes e relevantes. Nós não nos podemos furtar a essas verdades, né? Um beijo, até o próximo vídeo.